Olha, se tem uma coisa que conecta todo mundo que cuida de uma criança, é aquela frustração, né? De tentar falar e ser interrompido o tempo todo. A gente mal consegue terminar uma frase. Mas e se esse comportamento não for só falta de educação? Vamos entender o que está acontecendo de verdade por trás disso? Essa frase aqui é um clássico, né? Meu filho não deixa ninguém falar. Quem nunca ouviu ou sentiu isso na pele? A gente está ali tentando ter uma conversa, seja com outro adulto, com outra criança, não importa. E lá vem a interrupção. De novo. É uma situação que, nossa, cansa, drena a energia de qualquer um. E essa aqui então? Ele se mete em toda a conversa. É o complemento perfeito. Não importa sobre o que a gente esteja falando, parece que a criança tem uma necessidade, uma urgência de entrar no meio, de dar a opinião dela. E tem que ser agora. É assim, é irritante, é exaustivo. Mas, de novo, a gente precisa olhar mais fundo porque raramente o problema é só birra ou falta de educação. Então, é exatamente aqui que a gente precisa virar a chave. Mudar o nosso foco. Sabe, a nossa primeira reação, a mais instintiva, é pensar, isso é desobediência, é problema de comportamento. Mas a verdade é que a causa é bem mais profunda. Tem tudo a ver com a forma como o cérebro da criança ainda está se desenvolvendo. Pensa só, o cérebro de uma criança funciona basicamente no modo agora. A impulsividade não é um defeito, sabe? É só uma fase do desenvolvimento. Para ela, quando surge uma ideia, um pensamento, a necessidade de colocar aquilo para fora é imediata, é quase física. Aquela habilidade que a gente tem de guardar um pensamento para falar depois, isso ainda está em plena construção no cérebrozinho dela. E olha, este quadro aqui é uau, ele é fundamental, porque ele ajuda a gente a traduzir o que está acontecendo. O que a gente vê como falta de educação, na verdade, pode ser medo de ser esquecida. O que parece desrespeito é muitas vezes só um controle emocional que ainda não amadureceu. No fundo, a interrupção é um pedido de conexão. É a criança gritando do único jeito que ela sabe. Ei, eu tô aqui, por favor, me vejam, não se esqueçam de mim, eu preciso que me ouçam. Ok, a gente entendeu o porquê, mas e a nossa reação? No calor do momento, com a paciência já no limite, a tendência é dar uma bronca, né? É natural. O problema é que essa abordagem, ela traz umas consequências bem complicadas, uns efeitos que a gente não vê na hora, mas que ficam lá, sabe? Essa frase, cala a boca, deixa os adultos conversarem. Vamos ser sinceros, quem nunca pensou em algo assim ou até falou no momento de puro estresse? É uma reação super compreensível. Mas a questão é, o que a criança ouve? Ela não aprende sobre ter paciência. A mensagem que chega para ela é outra, muito mais dolorosa. É a mensagem de que a voz dela não importa. Pior, que a voz dela incomoda. E quando essa mensagem se repete, ela pode acabar criando dois caminhos bem perigosos. De um lado, tem a criança que aprende o seguinte: para ser ouvido aqui eu preciso gritar mais alto que todo mundo. E ela passa a falar cada vez mais alto para poder existir. Do outro lado, tem a criança que pensa: ok, minha voz incomoda, então é melhor eu ficar quieto. E ela se cala, se retrai, com medo de ser um incômodo. Nenhum desses extremos, claro, leva a uma comunicação saudável, né? Certo. Então, como é que a gente sai desse ciclo vicioso? Agora a gente entra na parte prática, na parte construtiva. A grande sacada não é punir a criança por interromper, é ensinar uma habilidade que é fundamental para a vida, a de esperar a sua vez de falar. E uma ferramenta para isso é essa frase que parece simples, mas é super poderosa. Filho, vou terminar esta frase e então vou te ouvir. Por que ela funciona? Porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela valida a criança. Ela diz, eu vi você, eu vou te ouvir, o que você tem a dizer é importante. E segundo, ela estabelece um limite claro, mas de um jeito respeitoso. E claro, o mais importante de tudo, depois tem que cumprir a promessa e realmente ouvir. Olha que legal essa outra técnica que nem precisa de palavras. É um sinal combinado. Funciona assim. A criança, em vez de interromper falando, só coloca a mão no braço do adulto. O adulto, por sua vez, olha para ela, talvez coloque sua mão sobre a dela para mostrar que recebeu a mensagem. E assim que terminar de falar, se vira e dá total atenção para ela. É genial porque ensina autocontrole de um jeito físico, concreto, que faz muito mais sentido para o universo infantil do que só uma ordem abstrata. E o resultado de tudo isso? O que a criança realmente aprende? Ela aprende que vai ser ouvida, que a vez dela vai chegar, e que ela não precisa passar por cima de ninguém para conseguir isso. A interrupção começa a diminuir não porque ela tem medo de levar bronca, mas porque ela desenvolve confiança. Confiança de que o espaço dela para falar está garantido. Mas calma, que ainda não acabou. É super importante a gente dar um passo para trás e olhar o cenário completo, porque esse comportamento de interromper não surge do nada, num vácuo.
Muitas e muitas vezes ele está sendo influenciado pelo ambiente, pelo contexto do dia a dia da criança. É aquela história, né? Um comportamento que a gente vê do lado de fora quase sempre é um reflexo do que está acontecendo por dentro. Vale a pena se perguntar, será que essa criança se sente pouco ouvida no geral? Será que ela vive numa casa muito agitada, onde todo mundo fala ao mesmo tempo? Será que ela precisa competir com a tela do celular pela atenção dos pais? Às vezes, interromper vira uma ferramenta de sobrevivência emocional. É a única forma que ela encontra de se sentir vista. E pensar em tudo isso nos leva à grande recompensa, ao objetivo final, o adulto que essa criança vai se tornar no futuro. Porque cada uma dessas pequenas lições diárias, cada vez que a gente ensina com paciência a esperar a vez de falar, a gente está moldando quem essa pessoa vai ser. O que está em jogo aqui é muito mais do que só boas maneiras. O que a gente está ensinando de verdade é respeito, é paciência, é a arte de saber ouvir, é autocontrole. São habilidades para a vida toda e, o mais importante, elas não são aprendidas na base do grito ou da humilhação, mas sim com o nosso próprio exemplo. Olha, se tem uma ideia central para sair daqui hoje, é esta aqui. A gente precisa trocar as nossas lentes, tirar a lente do julgamento e colocar a lente da educação. Interromper não é um defeito de caráter, não é um problema moral. É simplesmente um sinal de imaturidade emocional, um sinal de que a criança ainda está aprendendo a lidar com as emoções gigantescas dela e com as regras do jogo social. E para fechar, fica essa reflexão. Essa pergunta que está aí na tela. Que tipo de voz a gente está de fato ensinando as nossas crianças a ter? Uma voz que é confiante, que sabe seu valor, mas que também respeita a vez do outro? Ou uma voz que aprendeu que precisa gritar para ser ouvida? Ou, talvez a mais triste, uma voz que se calou por medo de incomodar? A escolha é nossa, e ela acontece não num grande evento, mas em cada uma dessas pequenas interações do dia a dia.